Quando um ministro que nunca se declara impedido resolve sair do caso e outro se recusa a analisar o mérito, não estamos diante de um simples ato processual. Estamos diante de um movimento que expõe os bastidores mais sensíveis do Supremo Tribunal Federal. Antes de continuar, já curte esse episódio e se inscreve no canal Política Hoje, porque aqui a gente analisa a política sem filtro e sem narrativa pronta. Vamos mergulhar no que aconteceu. Recentemente, um habeas corpus pedia a prisão domiciliar humanitária para o ex-presidente Jair Bolsonaro. O relator era o ministro Alexandre de Moraes, mas, de uma forma bem surpreendente, ele se declarou impedido. O caso foi parar nas mãos do ministro Gilmar Mendes. E a surpresa continuou. O Gilmar Mendes, ele decidiu não analisar o pedido. Com base nesses fatos, vamos explorar o que essa sequência de eventos realmente significa, sabe? As estratégias nos bastidores e, claro, o impacto institucional para o STF e para o país. Certo, vamos começar pelo primeiro ato, que já foi bastante atípico. O ministro Alexandre de Moraes se declarou impedido de julgar o habeas corpus. Por que isso causou tanta estranheza no meio jurídico e político? A estranheza vem do histórico, né? O ministro Moraes raramente, ou para ser sincero, quase nunca, se declara impedido. As fontes que a gente analisou apontam que ele julga casos em que é ao mesmo tempo vítima e julgador. Sei. Um exemplo muito citado é aquele caso da suposta agressão que ele e a família sofreram em Roma. Ele mesmo julgou o caso. Então, quando o ministro com esse perfil decide se afastar especificamente desse pedido relacionado ao Bolsonaro, o sinal que isso emite é de que tem algo a mais em jogo do que uma simples formalidade processual. E a justificativa formal dele? Qual foi? Então, a justificativa foi descrita por analistas como ridícula, baseada num período específico em que processos não poderiam ser distribuídos a ele. Uma questão bem técnica. Entendi. E esse gesto dele, essa saída de cena, muda completamente a dinâmica do processo, né? Completamente. Exatamente. Em vez de uma decisão vindo do relator original, que, assim, concentra o poder no caso, o ato de remeter o processo a outro ministro, neste caso o Gilmar Mendes, cria uma nova arena de expectativas e, como a gente vai ver, de possíveis articulações. O caso, então, chega ao Gilmar Mendes e ele toma outra decisão que gerou muito debate. Ele rejeita o habeas corpus, mas sem analisar o mérito. Qual foi o argumento dele e por que é tecnicamente questionável? O argumento do Gilmar Mendes foi que o pedido não foi feito pela defesa técnica do Bolsonaro. Ah, foi feito por um terceiro. Isso, por um terceiro. E por isso ele disse que não iria analisar a questão de fundo se a prisão domiciliar seria cabível ou não, entende? O ponto crucial aqui, e que vários juristas apontam, é a própria natureza do habeas corpus. É um instrumento jurídico que pode ser impetrado por qualquer pessoa em favor de outra. Sim, tem aquela história clássica, né? A própria fonte menciona que, historicamente, um HC pode ser escrito até pelo próprio preso, tipo, em um papel de pão. Não existe essa exigência formal de que parta exclusivamente da defesa constituída. Então a justificativa para não analisar o caso é frágil, do ponto de vista técnico. Sim, bem frágil. Alguns analistas chegam a afirmar que a decisão está errada. E é exatamente por ser uma justificativa tecnicamente frágil que ela levanta a questão: por que usar esse argumento específico? E a resposta parece ser estratégica. E é aqui que a análise de bastidores se torna fundamental, né? Se a justificativa é frágil, ela pode servir a um outro propósito. Qual seria a interpretação desse movimento combinado dos dois ministros? A interpretação que predomina é que a decisão do Gilmar Mendes, ao dizer "não analiso porque não foi a defesa que pediu", funciona como um convite direto. Um convite? Sim. Ele está, na prática, sinalizando para a defesa do Bolsonaro: refaçam o pedido da maneira correta e então eu serei obrigado a analisar o mérito. Entendi. Então, em vez de fechar a porta, ele estaria mostrando exatamente onde está a chave? Precisamente. Isso alimenta muito a tese de que pode estar em curso uma combinação ou uma articulação para construir uma saída institucional. Uma forma de conceder a prisão domiciliar humanitária. Exato, sem que o Alexandre de Moraes, que é visto como um adversário político, precise assumir o desgaste de parecer incoerente ou de ceder. Ele divide a responsabilidade.
E tem aquela dinâmica de poder no STF que as fontes mencionam. Tem, e ela é chave aqui. Moraes é visto como a caneta, a pessoa que executa. O Gilmar é a cabeça, o articulador. O Moraes pode estar buscando o reforço do Gilmar para que a decisão não seja vista como um ato isolado de um ministro, sabe? Mas sim como uma posição da corte. Isso, ou pelo menos de mais de uma cabeça importante lá dentro. E quais são as consequências políticas de tudo isso? Como essa movimentação é lida fora dos tribunais? Olha, por um lado, reforça a narrativa de que as decisões são políticas e que o STF pode estar recuando estrategicamente. Depois de perceber que esticar a corda demais tem um custo institucional alto. Exato. A leitura é de que talvez tenham chegado à conclusão de que não vale a pena matar o Bolsonaro simbolicamente e que é melhor conceder o benefício. Por outro lado, pode ser visto como uma perseguição que agora busca uma válvula de escape. De qualquer forma, o maior risco é para a credibilidade do Supremo. Com certeza. Quando decisões judiciais são percebidas não como a aplicação da lei, mas como acordos de bastidores, a confiança no sistema ela é erodida. A percepção pública passa a ser de que o processo legal é apenas um teatro para decisões que já foram tomadas politicamente nos bastidores. Exato. A questão que fica é sobre a coerência e a previsibilidade das decisões. Se um ministro que nunca se afasta, de repente, se afasta, e outro usa um argumento técnico frágil para não decidir, a mensagem que passa é de instabilidade, de que as regras podem ser moldadas conforme a conveniência política do momento, né? Então, para resumir nossa análise, temos um impedimento completamente atípico de Alexandre de Moraes, que parece ser um movimento para se afastar do centro de uma decisão polêmica. Em seguida, uma decisão estratégica de Gilmar Mendes, que, sob um pretexto técnico bem questionável, evita analisar o mérito. Mas deixa o caminho aberto para que o pedido seja refeito pela defesa. Isso. E tudo isso aponta para uma forte possibilidade de articulação interna no STF, onde a forma e os gestos são tão importantes quanto a decisão final. Quando o Supremo deixa de falar apenas nos autos e passa a falar pelos gestos, o país inteiro começa a ler decisões como sinais políticos. E agora eu quero saber de você. Essa sequência de decisões no STF indica apenas rigor processual ou revela uma articulação política nos bastidores? Deixe seu comentário e compartilhe essa análise.